Muitos acreditam que se preocupar é sinal de responsabilidade, que, se não estiverem constantemente pensando no que poderia dar errado, algo ruim vai acontecer. Vivem tensos, antecipando problemas, repetindo cenários em sua mente como se isso os protegesse, mas a única coisa que fazem é alimentar o medo. Eu aprendi que a preocupação não resolve nada, não previne, não protege, não melhora, apenas consome, drena energia, apaga a clareza, obscurece a ação e quanto mais você se preocupa, menos age, porque está ocupado imaginando tudo o que poderia dar errado, em vez de se ocupar com o que pode mudar. O segredo não é se preocupar mais, é se preocupar menos e agir mais, porque a solução não está no pensamento repetitivo, está na ação precisa. E isso começa quando você decide que sua paz é mais importante do que seu medo, porque você não veio para sobreviver sob tensão constante, você veio para viver com direção, com determinação, com calma interior. E isso começa quando você aprende a anular as preocupações. O primeiro passo para anular as preocupações é compreender com absoluta clareza uma verdade que poucos aceitam. Preocupar-se não muda nada. Pensar e repensar um problema não o resolve. Repetir mentalmente o que poderia dar errado não evita que isso aconteça. Imaginar 1000 cenários negativos não te prepara, te paralisa. A preocupação é uma armadilha mental disfarçada de previsão. Faz você se sentir ocupado, mas não produtivo. Dá a ilusão de que está fazendo algo, quando, na verdade, está apenas esgotando sua energia vital. Eu também caí nessa armadilha. Acordava com o estômago revirado, com a mente já a 1000 antes mesmo de abrir os olhos. Preocupado com o que viria, com o que não controlava, com o que talvez acontecesse ou talvez não. E durante anos pensei que isso era normal, que essa tensão fazia parte do caminho, mas não era. Era autodestruição lenta. Eu estava me queimando por dentro sem perceber, porque quando sua mente vive presa à preocupação, você não enxerga com clareza, não ouve sua intuição, você não toma decisões, você reage, e cada reação nasce do medo, não do poder. A verdadeira mudança aconteceu quando me fiz uma pergunta brutalmente simples. Isso que me preocupa tem solução? Se a resposta fosse sim, então o próximo passo era agir, não pensar mais, não esperar até me sentir pronto a agir. Fazer uma ligação, escrever um e-mail, ter uma conversa desconfortável, ajustar uma estratégia, mas agir, porque toda preocupação que tem solução se dissolve com a ação. E se não tem solução, então você a deixa ir não por resignação, mas por respeito à sua energia. Porque se preocupar com o incontrolável não é maturidade. É desgaste, não é responsabilidade, é castigo. Esse princípio mudou minha vida porque me devolveu o controle. Ele me ensinou que a mente pode ser sua melhor aliada ou sua pior prisão. E quando você decide pensar com base no que é útil e não no que é automático, tudo muda. Comecei a classificar meus pensamentos como se fossem objetos. Isso serve para alguma coisa. Isso me aproxima de uma ação concreta. Posso resolver isso agora? Se a resposta fosse não, eu deixava passar, anotava, soltava, substituía, porque aprendi que deixar um pensamento ir também é uma forma de disciplina. Nem tudo o que surge na sua mente merece sua atenção. Nem todo pensamento merece ser alimentado. E aqui está a chave. Sua mente não vai se acalmar sozinha, não vai parar de se preocupar magicamente. Você precisa treiná-la, como um músculo, como uma ferramenta. Você precisa ensiná-la a soltar o que não pode mudar e a se concentrar no que pode construir. Porque uma mente treinada no pensamento útil é uma mente em paz. E a partir dessa paz você toma melhores decisões, se comunica melhor, trabalha com mais foco, vive com mais presença, não porque não haja problemas, mas porque você não se desgasta mais com o que não acrescenta nada. Portanto, se hoje você está preso na roda das preocupações, faça uma pausa, respire, escreva, pergunte-se, isso tem solução? Se tiver, haja. Se não tiver, solte. E se você ainda não sabe, então espere sem ansiedade, porque nem tudo se resolve hoje. Mas você pode escolher como pensar hoje. E essa escolha, por menor que pareça, é o começo de uma mente mais livre, de uma vida mais leve, de um presente mais forte. Porque cada vez que você escolhe não se preocupar, está escolhendo confiar. E confiar não é fechar os olhos, é abrir o coração e agir com calma, com força, a partir do seu poder interior. E esse poder sempre esteve em você. Você só precisa decidir usá-lo. O segundo passo para eliminar as preocupações
é aprender a identificar a verdadeira origem do medo. Porque toda preocupação tem uma raiz mais profunda. Não é o problema em si que o inquieta, é o que esse problema representa para você. Você não se preocupa em chegar atrasado, você se preocupa que os outros o julguem como irresponsável. Você não se preocupa com o erro, você se preocupa em parecer fraco. Você não se preocupa com o dinheiro em si, você se preocupa em se sentir incapaz, fracassado e insuficiente. E enquanto você não descobrir essa raiz, sua mente continuará inventando desculpas, cenários e tensões sobre qualquer coisa. Porque o que o angustia não é o externo, é a interpretação que você faz a partir de dentro. Quando comecei a estudar minhas próprias preocupações, percebi algo perturbador. Não importava quantos problemas eu resolvesse, sempre surgia um novo, um diferente com outro disfarce, mas que me causava a mesma ansiedade. Porque não era o conteúdo que importava, era o padrão. Minha mente havia se acostumado a procurar algo com que se preocupar, porque assim ela se sentia útil, assim se sentia alerta, assim sentia que estava fazendo alguma coisa. Mas o que ela estava fazendo, na verdade, era me proteger de uma sensação ainda mais incômoda. A incerteza, o não saber, o não ter controle total. E quando compreendi isso, tudo mudou. Comecei a olhar além do problema aparente. O que estou realmente sentindo? O que tenho medo de perder? Que imagem de mim mesmo estou tentando proteger? E ao responder a essas perguntas com honestidade brutal, descobri verdades incômodas, mas libertadoras. Descobri que muitas vezes me preocupava mais com a forma como os outros me viam do que com a forma como me sentia. Que a crítica me aterrorizava mais do que o próprio fracasso. Que preferia ter uma preocupação constante a ficar em silêncio com meus pensamentos. Porque o silêncio assusta quando você não fez o que devia. Esse passo é transformador porque te obriga a deixar de viver na superfície. Ele te empurra a confrontar o teu medo original, aquele que aprendeu quando criança, que reforçou com fracassos, que alimentou com crenças alheias. E quando chega a esse núcleo, a preocupação perde força, porque já não estás fugindo do externo, está trabalhando no interno, já não está combatendo sintomas, está curando a causa, e isso requer coragem. Sim, mas também te devolve poder, porque quando entende o que realmente te assusta, pode lidar com isso usando ferramentas reais, com consciência, com compaixão, com firmeza. Hoje, sempre que algo me inquieta, não fico na superfície. Eu me pergunto o que isso desperta em mim, que parte da minha identidade se sente ameaçada. É real ou é um reflexo de uma ferida antiga? E quando encontro essa resposta, o pensamento se acalma, a tensão diminui, o problema deixa de parecer gigantesco, porque compreendi que, muitas vezes, o que nos preocupa não é o que está acontecendo, mas o que acreditamos que isso significa sobre nós. E isso pode ser mudado, pode ser reinterpretado, pode ser purificado. Anular a preocupação não é ignorar o que você sente, é ir mais fundo, é encarar o medo de frente e dizer: eu te vejo, eu te entendo, mas você não vai mais assumir o controle, porque você não é a sua preocupação, você é quem a observa. E quando você aprende a observar sem reagir, começa a pensar com clareza, a sentir com maturidade e a viver com leveza. E aí começa a sua verdadeira liberdade, porque você não está mais dominado pela mente, você está liderando-a. E isso, embora custe no início, vale cada segundo de trabalho interior. Porque viver em paz não é um luxo, é uma decisão, uma que você pode tomar agora mesmo. O terceiro passo para anular as preocupações é ancorar-se firmemente no presente, porque a preocupação não vive no agora, vive no futuro. É a ansiedade pelo que poderia acontecer, pelo que talvez ocorra, por aquilo que sim, nunca acaba. E enquanto sua mente estiver presa nesse tempo imaginário, seu corpo estará em tensão, sua respiração será curta, seu coração acelerado, mesmo que nada esteja acontecendo. Isso é o que há de mais destrutivo na preocupação. Ela faz você sofrer por eventos que ainda não existem e muitos deles nunca ocorrerão. Mas você já está vivendo essas situações como se fossem reais. Está pagando juros por dívidas que nem tem. Eu passei anos preso ao futuro. Sentava-me para trabalhar e antes mesmo de escrever uma palavra, já estava pensando no fracasso. Preparava-me para conversar com alguém e já tinha imaginado tudo o que poderia dar errado. Eu ia dormir com o corpo na cama, mas a mente correndo por cenários que me angustiavam. E o mais difícil de tudo era que eu nem conseguia aproveitar os bons momentos, porque minha atenção não estava ali.
Eu estava sempre no que estava por vir, sempre projetado para o futuro, sempre esperando que o medo se confirmasse. O ponto de virada foi uma tarde em que, depois de ter alcançado uma grande conquista, não consegui sentir alegria. Estava pensando no próximo passo, no que faltava, se conseguiria manter isso, e foi aí que entendi que não era a realidade que me tirava a paz, era a minha incapacidade de habitar o presente, porque o único real é este momento. O resto são projeções, e quanto mais tempo você passa nessas projeções, mais longe você está de si mesmo, da sua intuição, da sua força, da sua verdade. Ancorar-se no presente não é uma metáfora espiritual, é uma habilidade mental concreta e treina-se com a respiração, com a atenção plena, com movimentos conscientes, com pausas, com escuta verdadeira, com a escrita, com decisões tomadas no momento, não a partir do medo do que possa vir. Comecei a incorporar práticas simples. Antes de começar o dia, respirava fundo 5 vezes. Perguntava a mim mesma o que estava acontecendo naquele exato momento. E respondia com fatos, não com pensamentos. Estou neste quarto, estou respirando, estou segura, estou aqui. E esse pequeno ato trazia minha mente de volta, me dava perspectiva, me devolvia o poder. Esse passo é fundamental porque sua mente não pode estar cheia de preocupações e de presença ao mesmo tempo. Ou está no futuro, ou está no agora. E quando você escolhe o agora, tudo desacelera, o pensamento se ordena, o medo perde intensidade porque você está em contato com o que realmente está acontecendo, não com o que poderia acontecer. E é aí que você pode agir, onde pode intervir, onde pode escolher com consciência. Hoje, sempre que sinto a preocupação começar a crescer, não luto contra ela, não a reprimo, simplesmente me trago para o presente. Me conecto com o que posso ver, ouvir, tocar, respirar, repito para mim mesma neste momento, estou bem, e a partir daí decido, porque o poder não está em controlar o futuro, está em dominar o presente. É a única coisa que você realmente tem, é o único lugar de onde você pode transformar sua realidade. Se sua mente tem viajado constantemente para o futuro, convido você a voltar. Você não precisa resolver tudo agora, só precisa estar aqui plenamente porque é aqui que a vida acontece. É aqui que você pode agir com firmeza, sentir com autenticidade, pensar com clareza, e quando você treina sua mente para permanecer aqui, ela não precisa mais fugir para o incerto, porque começa a confiar em você, no processo, na sua capacidade de enfrentar o que vier, quando vier não antes, não com medo, mas com total presença. E a partir dessa presença, as preocupações se dissipam, porque você não está mais fugindo, está vivendo. O quarto passo para dissipar as preocupações é transformar a incerteza em um espaço de oportunidade. Porque muitas pessoas não percebem que o que realmente as paralisa não é o problema em si, mas o fato de não terem todas as respostas. Incomoda-as profundamente não saber o que vai acontecer, não poder antecipar o resultado exato, não ter controle total sobre o futuro. Mas essa necessidade de certeza absoluta é, em si mesma, uma fonte constante de sofrimento. Porque a vida real não é uma equação perfeita, é mudança, é surpresa, é ambiguidade. E se você não aprender a lidar com a incerteza, a preocupação se tornará sua companheira crônica. Eu costumava temer qualquer espaço em branco, cada decisão sem garantia, cada caminho em que não conseguia prever cada passo. A incerteza me fazia sentir vulnerável, roubava meu sono, me fazia imaginar o pior, até que compreendi algo crucial. Não é a incerteza que te destrói, é a tua resistência a ela, pois se a rejeita, transforma-a em angústia, mas se a aceita, transforma-a em energia criativa, numa possibilidade aberta, num terreno fértil onde tudo pode surgir, não apenas o mal, mas também o melhor. E é aí que a mente se liberta, quando você passa de querer controlar tudo para confiar na sua capacidade de se adaptar, porque é isso que realmente importa. Não saber o que vai acontecer, mas saber que você saberá o que fazer quando acontecer. Mudar o foco, passar do "e se der errado" para o "e se eu confiar que consigo lidar com o que vier". Essa única pergunta repetida com convicção pode apagar incêndios mentais que você vem alimentando há anos. Para treinar isso, comecei a agradecer conscientemente por cada momento de incerteza, não por masoquismo, mas como uma forma de reprogramar minha reação automática. Sempre que não sabia como algo iria se resolver, dizia a mim mesma, isso é treinamento, isso é expansão, isso é evolução. E a partir dessa perspectiva, em vez de me afundar na preocupação, me abria para aprender, para agir com o que tinha, para observar sem julgamento. E o que descobri foi surpreendente. Minha ansiedade diminuiu, minha criatividade aumentou, minha confiança cresceu porque eu não dependia mais de que tudo estivesse claro. Eu me tornei claro, e você também pode fazer o mesmo. Você pode deixar de
temer não ter todas as respostas, porque quem as tem? Ninguém, nem os mais bem-sucedidos, nem os mais sábios. A única coisa que os diferencia é que aprenderam a se mover em meio à névoa, com passos firmes, mesmo sem ver o caminho completo. E cada passo que davam iluminava o seguinte, porque é isso que a ação faz em meio à incerteza. Ela abre caminho onde antes só havia neblina. Pegue papel e caneta e escreva qual é essa decisão que você está adiando por medo de não ter certeza total. Escreva com coragem. Colocá-la em palavras já é começar a conquistá-la. Lembre-se, você não veio ao mundo para viver no piloto automático, evitando riscos, anestesiando sua mente com preocupações que não levam a nada. Você veio para crescer, para experimentar, para falhar se for necessário e para tentar novamente. Porque quem ousa caminhar sem garantias encontra forças que quem espera certezas nunca conhecerá. E quando você faz da incerteza sua aliada, você se torna imparável, porque então nada pode te assustar, nem mesmo o não saber, porque você sabe que é maior do que qualquer dúvida, mais forte do que qualquer resultado e mais livre do que qualquer medo. O quinto passo para eliminar as preocupações é mudar o foco do que você não pode controlar para o que você pode construir. Porque a raiz da maioria das preocupações está em se concentrar repetidamente em fatores externos que não dependem de você. O que os outros pensem, o que digam, o que façam, o que aconteça com a economia, com o clima, com as circunstâncias. E quanto mais atenção você dá ao que está fora do seu controle, menor parece ser a sua capacidade de reagir. Quanto maior fica a ansiedade, mais fraca se torna a sua identidade. Porque você está olhando para fora em busca de paz, quando a única paz real é construída de dentro para fora. Eu vivia tentando antecipar e controlar 1000 coisas que não estavam nas minhas mãos. Queria que os outros entendessem minhas intenções, que cada plano funcionasse sem falhas, que tudo se alinhasse para me sentir seguro. Mas a vida não funciona assim. Sempre há caos, sempre há imprevistos, sempre há algo que não se encaixa como você esperava. E se o seu bem-estar depende de o mundo estar em ordem, então o seu bem-estar está nas mãos do mundo. E isso é uma receita para viver em constante tensão. O verdadeiro poder começou quando passei a fazer uma lista diária das coisas que eu realmente podia controlar. Meus pensamentos, minhas decisões, minha atitude, minha rotina, meu descanso, meu foco, minha maneira de falar, minha resposta diante dos obstáculos. E me comprometi a cuidar disso com rigor, porque descobri que o que você cuida cresce, o que você vigia melhora, o que você pratica se fortalece. E a partir daí, não importando o que acontecesse lá fora, eu sentia que estava avançando, que tinha um rumo, que não estava à deriva. Porque sempre há algo que você pode fazer, mesmo que não consiga fazer tudo. Esse passo pode parecer óbvio, mas a maioria das pessoas não o coloca em prática. Porque é mais fácil reclamar do que não depende de você do que assumir o que depende. É mais fácil dizer, a culpa é do sistema, do chefe, do parceiro, do país, do que olhar para dentro e perguntar, o que posso fazer hoje para mudar minha energia, minha direção, minha história? Mas é essa pergunta que faz a diferença, porque tira você do papel de vítima e o coloca no papel de protagonista. E quando você vive sua vida com responsabilidade, as preocupações diminuem porque sua presença se fortalece. Hoje, quando algo me inquieta, a primeira coisa que faço é separar o que depende de mim do que não depende. E depois esqueço, deixo para lá, solto e concentro toda a minha energia no que realmente posso construir, na conversa que realmente posso ter, no passo que realmente posso dar, no hábito que realmente posso reforçar, na atitude que realmente posso escolher. E essa prática diária não só me mantém estável, como me mantém forte, porque já não gasto energia tentando mover o vento. Uso essa energia para ajustar minhas velas. Se você está cercado de preocupações, faça isso hoje mesmo. Escreva tudo o que o preocupa e, ao lado, marque quais coisas você realmente pode controlar. O resto, apague, tire do seu campo de atenção, porque o que você não pode controlar não tem o direito de roubar sua paz. E o que você pode controlar tem o poder de transformá-lo se você trabalhar nisso com disciplina. Essa é a grande diferença entre o homem que vive na ansiedade e aquele que vive no foco. Um está esperando que tudo se acomode. O outro está construindo a partir de onde está. Você não precisa que o mundo mude para ter paz. Você precisa mudar seu foco. Você precisa se tornar alguém tão disciplinado com o que pode fazer que não tenha mais tempo nem espaço para alimentar o que não pode.
porque é aí que está a verdadeira liberdade. Não se trata de tudo dar certo para você, mas de saber que, aconteça o que acontecer, você sabe o que fazer consigo mesmo, com seus pensamentos, com sua energia, com sua vida. E a partir daí as preocupações deixam de ter poder sobre você, porque você recuperou o seu poder. O sexto passo para eliminar as preocupações é reconstruir seu sistema de crenças. Pois muitas das coisas que hoje o angustiam não vêm do presente, mas de ideias que você adotou há anos sem questioná-las. Ideias herdadas, repetidas, assumidas como verdades absolutas. Crenças como, se eu não tiver sucesso, valho menos. Se eu não controlar tudo, algo dará errado. Se eu não corresponder às expectativas de todos, sou um fracasso. Essas frases invisíveis são as que ativam sua preocupação constante, porque impõem a você um padrão impossível de alcançar. Elas o levam a exigir de si mesmo a partir do medo, não da consciência. E quando você vive assim, qualquer erro, atraso ou crítica se torna uma ameaça à sua identidade. Por muito tempo minha mente estava cheia dessas ideias tóxicas, pensamentos automáticos que diziam: você não pode falhar, deve estar preparado para tudo. Se você não fizer tudo perfeito, ninguém vai te respeitar. E eu achava que isso era ter padrões elevados, mas na verdade era escravidão disfarçada de disciplina, era ansiedade disfarçada de ambição, porque quando suas crenças estão contaminadas, todo o seu modo de viver se torna tenso, rígido, pesado. E o pior é que você nem sabe por quê. Você só sente a pressão, o medo, o desgaste e normaliza isso. A mudança começou quando parei para escrever literalmente todas as frases que repetia para mim mesma em momentos de estresse e ao lê-las, percebi algo impactante. A maioria não era minha. Eram ideias que ouvi de outras pessoas, que absorvi na infância, que a cultura me ensinou, que foram reforçadas por professores, chefes e até mesmo por pessoas que me amavam, mas que também estavam derrotadas. E foi aí que compreendi. Se essas ideias entraram sem filtro, também podem sair, também podem ser substituídas por novas crenças mais justas, mais humanas, mais úteis. Comecei a reconstruir esse sistema do zero, a repetir para mim frases que realmente me fortalecessem. Posso aprender com cada erro. Não preciso ser perfeito para ter valor. O que não controlo não me define. Minha paz não depende dos resultados, mas de como percorro o processo. E no começo eu não acreditava totalmente nisso. Claro, mas com a repetição, com evidências, com pequenas vitórias internas, minha mente começou a se adaptar, porque o cérebro aprende por repetição, não por lógica. Se você repetir algo com convicção, com o tempo isso se torna sua nova verdade. E a partir daí a preocupação não tem mais em que se sustentar. Esse passo é vital porque sua mente se constrói sobre alicerces invisíveis. Se essas bases forem fracas, tudo o que você construir sobre elas vai vacilar. Mas se você as reforçar com ideias claras, poderosas e escolhidas por você, então poderá viver com estabilidade mesmo em meio ao caos. Você não vai mais depender de que tudo corra bem para se sentir bem, porque seu bem-estar virá de dentro do que você acredita, do que escolhe pensar, do que decide não permitir em seu diálogo interno. Faça isso hoje. Preste atenção à sua mente em um momento de preocupação. O que ela está dizendo exatamente? Anote. Leia em voz alta. Pergunte a si mesmo: isso é verdade? Isso me ajuda? Isso me fortalece ou me limita? Se não servir, mude, reescreva, repita de outra forma, porque você não é escravo dos seus pensamentos, você é o seu arquiteto. E cada palavra que você escolhe alimentar é um tijolo na casa mental em que você habita todos os dias. Não subestime o poder de uma crença. Uma única pode sustentá-lo ou destruí-lo, mas você também pode mudá-la. Você pode escolher novas ideias que o acompanhem com força, não com medo, com clareza, não com ansiedade. E quando seu sistema interno se baseia em princípios saudáveis, sua mente relaxa. Ela não precisa mais estar em alerta o tempo todo, porque agora confia em você, no seu processo, na sua capacidade de construir de dentro para fora. E essa confiança nascida de novas crenças é o que elimina a preocupação pela raiz. O sétimo passo para eliminar as preocupações é redefinir sua relação com o erro. Porque muitas vezes a preocupação que te consome não tem a ver com o que está acontecendo agora, mas com o medo de errar, de não fazer bem, de falhar e ser julgado. E quando você vive com esse terror constante de cometer erros, sua mente entra em um estado de vigilância permanente. Cada decisão se torna uma fonte de ansiedade. Cada passo se enche de dúvidas e você acaba paralisado, não pelos erros reais, mas pelo fantasma do que poderia dar errado. Durante anos, confundi erro com
com fracasso. Sempre que algo não saía como eu queria, interpretava isso como um sinal de que eu não era suficiente, de que havia algo de errado comigo. E então exigia mais de mim. Me preocupava mais, me preparava mais, mas não por amor próprio nem por excelência. Fazia isso por medo, e esse medo me fazia duvidar de mim, mesmo quando tudo estava a meu favor. Porque quando você acredita que não pode falhar, não importa o quanto se prepare, sempre vai se sentir inseguro, sempre vai viver em tensão. E essa tensão é exatamente o que alimenta a preocupação. A virada aconteceu quando mudei uma única crença. O erro não é o fim, é o caminho, não é o inimigo, é o mestre. Comecei a ver cada erro não como uma mancha na minha história, mas como um passo necessário na construção do meu caráter. Porque ninguém se fortalece sem tropeçar, ninguém cresce sem arriscar, ninguém alcança a verdadeira maestria sem ter falhado antes. E essa verdade, embora incômoda, é profundamente libertadora, porque te dá permissão para tentar, para avançar, para decidir sem ter que ser perfeito o tempo todo. Comecei a me perguntar sempre que sentia uma preocupação por ele. O que aconteceria se eu falhasse? E o que aconteceria se? O que aconteceria se aquilo que tanto temo ocorresse? Eu poderia aprender, poderia me ajustar, poderia continuar. E a resposta era sempre sim, sempre, porque o erro faz parte de qualquer caminho corajoso. Só não erra quem não faz nada, mas esse também não vive. E não viemos a esta vida para evitar erros. Viemos para construir um propósito. E isso se faz passo a passo, com prática, com consciência e incluindo os erros. Hoje celebro meus erros, não porque os deseje, mas porque os compreendo, porque cada vez que falho minha mente se fortalece, minha estratégia se aprimora, minha intuição se aguça, e isso é progresso real. Por isso, não deixo mais que o medo do erro me roube a paz. Não fico mais pensando demais durante dias antes de dar um passo. Eu decido, ajo e, se errar, corrijo. Porque prefiro corrigir no caminho a viver preso em uma bolha de preocupação sem sentido. Se hoje você está preocupado em errar, faça a si mesmo esta pergunta. O que é o pior que pode acontecer se você falhar? E o que é o melhor que pode acontecer se você tentar? Essa comparação muitas vezes basta para que sua mente volte ao equilíbrio, porque o medo sempre amplia o negativo e minimiza o possível. Mas quando você o encara de frente com lógica e coragem, ele encolhe, se dissolve, perde seu poder. O erro não define você, a preocupação também não. O que define você é como decide agir apesar deles. Como escolhe seguir em frente, como escolhe confiar na sua capacidade de se reerguer, porque cada erro bem aproveitado é uma dose de sabedoria que não se aprende em nenhum livro. E quando você entende isso de verdade, deixa de temer tanto o que pode dar errado e começa a apostar mais no que pode dar certo. E é aí que começa a transformação. É aí que o barulho se acalma e é aí que finalmente se respira com liberdade. O 8º passo para eliminar as preocupações é fortalecer seu ambiente mental. Pois por mais trabalho interior que você faça, se estiver cercado por vozes que alimentam o medo, a reclamação e o drama, sua mente voltará repetidamente ao estado de tensão. A preocupação não nasce apenas dos seus pensamentos. Ela também se alimenta do que você consome, com quem você conversa, do que você ouve todos os dias. E se você não for seletivo com o que deixa entrar no seu espaço mental, acabará vivendo a vida dos outros, carregando as ansiedades deles, absorvendo os limites deles, se preocupando com coisas que nem sequer eram suas. Para mim, foi difícil entender isso. Eu achava que poderia manter minha paz interior independentemente do que acontecesse lá fora, mas não é assim. A mente é porosa, é permeável. E se você passa o dia ouvindo que o mundo está em crise, que não há esperança, que as pessoas são más, que nada adianta, seu sistema nervoso registra isso, seu corpo acredita nisso, seu diálogo interno se adapta a essa narrativa e o pior é que você nem percebe, só sente que está mais tenso, mais cansado, mais preocupado e não sabe por quê, mas basta olhar ao seu redor para encontrar a resposta. Tomei decisões radicais. Parei de assistir a notícias tóxicas. Parei de seguir contas que alimentavam o medo ou a comparação. Reduzi o contato com pessoas que sempre tinham um problema, uma reclamação, um conflito. E sim, no começo me senti culpada. Parecia-me egoísta, mas depois entendi que cuidar da minha saúde mental não é egoísmo. É responsabilidade, porque não dá para ajudar o mundo se você estiver destruído por dentro. Você não consegue criar nada de valor se sua mente estiver obscurecida pela tensão alheia. Você não consegue viver em paz se seu ambiente for projetado para o contrário. Então, comecei a escolher conscientemente quais livros leio, quais vozes ouço,
quais conversas cultivo e quais ambientes frequento. E com o tempo, essa limpeza externa se transformou em uma proteção interna. Eu já não reagia da mesma forma diante dos problemas. Não sentia mais aquela ansiedade automática que vinha de viver no modo de sobrevivência. Porque agora meu ambiente não me empurrava para a preocupação. Me mantinha no foco, me impulsionava para o crescimento, me devolvia a calma. E você pode fazer o mesmo. Você não precisa cortar tudo de uma vez. Comece apenas observando quais coisas externas aumentam sua preocupação, quais estímulos tiram você do seu equilíbrio, quais relacionamentos te esgotam mentalmente. Anote-os. E então, sem culpa, comece a estabelecer limites para proteger sua mente como protegeria uma criança. Com firmeza, com amor, com clareza, porque o que você deixa entrar se torna o que você repete, e o que você repete se torna sua realidade mental. O ambiente não é tudo, mas é uma grande parte. E se você leva a sério a sua paz, também levará a sério o que permite ao seu redor. Porque cuidar do seu ambiente é uma forma de dizer a si mesmo: minha mente vale a pena, minha energia importa, minha paz não é negociável. E a partir daí, tudo o que você faz ganha outra força. Porque você não está mais remando contra a corrente de estímulos negativos. Você está navegando com rumo, com clareza, com ordem. Quando o seu ambiente o respeita, sua mente se acalma. Quando você escolhe bem o que vê, o que ouve, o que permite, as preocupações diminuem por si mesmas. Pois não tem mais alimento, não tem mais coro, não tem mais palco. Elas se dissolvem na clareza de um ambiente que nos impulsiona para cima, não para baixo. E ali nesse espaço protegido, você pode construir uma mente verdadeiramente livre, que pensa por si mesma, que decide com calma, que vive sem o ruído desnecessário do mundo. Porque você aprendeu a filtrar e esse filtro, se mantido firme, é uma de suas armas mais poderosas contra a preocupação. O nono passo para anular as preocupações é recuperar sua capacidade de decidir com rapidez, porque muitas preocupações nada mais são do que decisões não tomadas. A mente se enche de ruído quando você adia, quando duvida eternamente, quando gira em círculos sem ousar tomar uma decisão. E isso te esgota porque não há nada mais desgastante do que o terreno intermediário. Aquele lugar mental onde você não está nem de um lado nem do outro, onde não avança nem recua, onde tudo está em pausa. Mas você continua pensando sem parar. Eu vivi anos preso nesse estado. Tinha ideias, metas, oportunidades claras diante de mim, mas a possibilidade de escolher mal me paralisava. Queria ter todas as informações, todos os cenários analisados, todas as garantias, e enquanto esperava por essa clareza perfeita, a única coisa que conseguia era mais confusão, mais estresse, mais preocupação. Porque a verdade é esta: a clareza nem sempre vem antes de decidir. Muitas vezes a clareza surge depois, quando você age, quando escolhe, quando se compromete. Foi aí que entendi que tomar decisões com determinação não significa ser impulsivo, mas sim confiar no seu bom senso, na sua intuição, na sua experiência. Significa aceitar que você não precisa ter 100% de certeza para seguir em frente. Porque, se você esperar por isso, nunca fará nada. Você passará a vida inteira calculando, planejando ou pensando demais, enquanto o tempo e as oportunidades passam diante de você. Comecei a aplicar uma regra simples, mas poderosa. Se algo me leva mais do que um tempo razoável para decidir e não há novas informações relevantes, escolho com o que tenho, me lanço. Porque, mesmo que eu me equivoque, estou em movimento e em movimento tenho mais controle, mais aprendizado, mais possibilidade de ajustar. Por outro lado, na indecisão, só tenho paralisia, só tenho ruído mental, só tenho mais preocupação. E aqui está o ponto-chave. Uma decisão tomada libera energia, encerra ciclos mentais, dá direção, reduz a ansiedade, permite que você concentre toda a sua atenção na execução, não na dúvida, porque a preocupação mais corrosiva é aquela que vem de se sentir preso entre opções, de não saber que caminho seguir. Mas o que muitos não entendem é que o que te prende não é a vida, é a sua falta de decisão. E isso você pode mudar hoje mesmo. Faça uma lista das decisões que você está adiando, grandes ou pequenas, aquelas que giram na sua mente todas as noites, e então, uma por uma, encerre-as. Escolha, aceite, haja, porque decidir é uma forma de limpar sua mente, de eliminar o lixo mental que se acumula sempre que você duvida. E quando você se acostuma a decidir com firmeza, sua mente se acostuma a confiar, a se concentrar, a deixar de inventar futuros trágicos e começar a construir novas realidades.
Não é a sua inteligência que o mantém preso, é o seu medo de falhar. Mas esse medo é vencido no momento em que você escolhe agir apesar dele. Porque o poder está na ação, não na dúvida. E uma mente que age deixa pouco espaço para preocupação, porque já não precisa imaginar, está ocupada criando, já não está paralisada, está presente, já não está dispersa. Se isso que você ouviu aqui fez sentido para você, então não adianta só entender, você precisa aplicar. Por isso, eu deixei na descrição um material prático com um passo a passo simples para você desenvolver autocontrole e parar de se sabotar no dia a dia. Se você realmente quer mudar isso na sua vida, começa por lá. E se esse vídeo te trouxe algum insight, comenta aqui embaixo o que mais mexeu com você. E se você quer mais conteúdos assim, se inscreve no canal,